Olá, começa agora mais uma edição do programa Frutas SA. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre mercado, tendências e inovações de manejo, nesse que é um dos setores mais importantes do agronegócio. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a eficiência do uso da biotecnologia contra o greening pelos produtores de citros. E para essa conversa, o meu convidado é o engenheiro agrônomo, PhD em Ciências do Solo e gerente de desenvolvimento de mercado da Altec Crop Science, Marcos Revoredo. O Marcos vai aparecer com a gente aqui no telão. Oi, Marcos, seja muito bem-vindo aqui com a gente ao nosso Frutas SA. Tudo bem com você? Olá, tudo em ordem? É uma grande satisfação aqui participar do programa de vocês e vim hoje falar sobre um assunto muito importante, né? Que todos ali, nós aqui relacionado ao setor de citricultura, estamos juntos aí para combater aí esse importante desafio, né? E bota desafio nisso, né, ô Marcos? Bom, vamos primeiro contextualizar para quem está nos assistindo, para quem está em casa poder acompanhar direitinho a nossa conversa. Nem todo mundo é familiarizado com o assunto. Então, o que é o greening? Por que ele representa uma ameaça tão grave hoje ainda para a citricultura aqui no país? Perfeito. Bom, o greening é uma doença hoje mais importante ainda da citricultura, que está causando aí realmente uma limitação no desenvolvimento das plantas e grandes prejuízos para os produtores brasileiros e também aí para outros países que possuem esse problema, como os Estados Unidos, né? E é uma doença que é disseminada através ali do psilídeo, que está ali infectado ali por uma bactéria, que quando ele hospeda ali a planta, aí ele dissemina essa bactéria. E essa bactéria ela tem um nível de agressividade ali, de evolução na planta, que vão causando ali impedimentos de passagens daquela seiva, né, dos fotoassimilados, da energia da planta para as outras partes dela, né, que vão afetando consequentemente o seu desenvolvimento, seja limitando o desenvolvimento da raiz, como também o desenvolvimento de sucessivas fases fenológicas da planta, como desenvolvimento vegetativo, reprodutivo, causando ali deformação, queda de fruto e deformação de frutos, né? Realmente impactando aí na produtividade e na qualidade das frutas cítricas. Esse não é um problema novo, digamos assim, né? O greening ele já vem aí dando dor de cabeça para o produtor, para o citricultor há um tempo. Hoje, qual é a dimensão do problema do greening aqui no Brasil? Ele tem sido de fato um desafio e temos áreas críticas ou regiões que são mais afetadas pelo greening hoje? Sim. Por exemplo, o estado de São Paulo, que é o estado maior produtor de citros do país, e também por onde começou aí a evoluir, né, esse problema, então realmente nós temos aí áreas que já foram eliminadas, por exemplo, que a planta atingiu um nível de incidência muito alto e precisou ser eliminada, por exemplo, de uma forma ineficiente para a produção. Agora, nesse momento, nós estamos observando ela também migrando aí para outras regiões, como está presente aí no Paraná, no sul de Minas, por exemplo, né? Então, nível de problemas, danos, né? Logicamente, nós temos, principalmente na região central do estado de São Paulo, e aí plantas que estão evoluindo aí para sintomas causando limitação do desenvolvimento da planta para essas regiões mais externas aí, Paraná, como o sul de Minas também, né? As regiões de Goiás, Sergipe, Bahia, ainda nós não temos, Rio Grande do Sul, né? Ainda nós não temos esse problema.
Eu falei ali na apresentação, né, no começo do programa, sobre o uso da biotecnologia como aliada do produtor, aliada do citricultor. Para quem está em casa entender, o que são exatamente soluções biotecnológicas? O que é a biotecnologia? Tá? Quando nós falamos de biotecnologia, de uma maneira geral, nós podemos trazer ali para todos, né, que é uma forma de potencializar a natureza, vamos assim dizer, né? Seja através de um melhoramento genético, identificar, por exemplo, um agente biológico que tem um efeito contra o desenvolvimento de uma praga, um inimigo natural, por exemplo, ou mesmo, como no caso que está relacionado à nossa empresa, e que nós utilizamos o processo de fermentação de micro-organismos para a obtenção de substâncias orgânicas, por exemplo, a polissacarídeos, aminoácidos, que são combinados com nutrientes, seja o aspecto para complexar nutriente e ter uma maior eficiência na absorção foliar, como também esses compostos orgânicos que são obtidos desse processo de fermentação de micro-organismos possam promover um estímulo no desenvolvimento da planta, trazendo um maior fortalecimento nos mecanismos de resistência aí natural da planta. Essas tecnologias disponíveis hoje, principalmente quando a gente fala aqui, né, em biotecnologias, elas atuam na prática ali no combate ao vetor, no combate à bactéria, ou elas fortalecem a planta, enfim, tentando ser um pouco didático, de que maneira então essas biotecnologias atuam num efeito prático ali a partir do momento que elas são aplicadas? Ou isso varia Perfeito. também? Pode variar, né? Uhum. Porque existem empresas que possuem produtos biológicos, por exemplo, que têm lá micro-organismos que têm uma ação contra o desenvolvimento de uma fase de desenvolvimento do psilídeo, por exemplo. Esse é um segmento de biotecnologia. Já com relação ao nosso, que são aminoácidos e compostos metabólicos que sinalizam, estimulam o desenvolvimento da planta, aí vai como você comentou, né? Fortalecem a planta para que ela fique mais resistente diante desses fatores de estresse, seja fatores relacionados a fatores abióticos, climáticos, como fatores também que são causados aí por esse fator biótico aí do green, né? Que o green causa um estresse no desenvolvimento da planta. Então, a proposta de utilizar essas soluções biotecnológicas é para mitigar o estresse que a planta é submetida quando tem a presença aí dessa doença. Inclusive, hoje, né, você trabalha aí numa empresa que é dedicada à pesquisa, soluções nessa área. Queria saber se vocês já conseguiram apresentar ao mercado, então, soluções específicas para o combate ao greening, soluções aí, eficazes de fato. Enfim, queria que você nos desse alguns exemplos aí de repente, alguns produtos que vocês já conseguiram desenvolver e que têm demonstrado eficácia em campo. Perfeito. Quando o green foi tomando realmente uma grande proporção, realmente nós fomos buscar, através da pesquisa, tecnologias nossas que têm uma maior contribuição para dentro desse manejo. Então, né, existe lá um produto que chama Agromos, que é obtido do processo de fermentação de uma levedura, extraído numa parte externa dessa levedura. E ele é combinado com aminoácidos e nutrientes, cobre e zinco, por exemplo. Quando esse conjunto de substância orgânica e nutriente nós fornecemos para a planta, esses micronutrientes participam de processos de fotossíntese, respiração, ou seja, trazem um melhor vigor no desenvolvimento da planta, para que tenha uma melhor capacidade de produzir energia, essa energia que a planta vai destinar para o desenvolvimento de estrutura vegetativa, desenvolvimento de flor, desenvolvimento do fruto, as quais é muito afetada quando a planta está com esse fator de estresse que é o green, né? Com essa bactéria, que limita o desenvolvimento dela.
e melhorando essa capacidade fotossintética e também essas mesmas substâncias orgânico-nutricionais que fazem parte do metabolismo da planta para que ela tenha um melhor fortalecimento, então a planta consegue superar esse melhor desenvolvimento desse fator de estresse. Por consequência, né, desse melhor desenvolvimento fisiológico da planta, nós observamos sempre, além desse melhor vigor, um melhor desenvolvimento do fruto, uma melhor retenção do fruto, o qual é importante, né, para que a gente obtenha aí uma melhor produtividade e o melhor desenvolvimento da fruta. Então, mantemos aí a planta equilibrada. Muito bem, Marcos. Eu quero falar um pouquinho mais com você sobre o uso da biotecnologia aí, né, como aliada do produtor, mas eu preciso chamar um rápido intervalo. Então, eu vou fazer uma rápida pausa aqui no nosso programa e volto já já para conversar com você ainda sobre o uso da biotecnologia pelo citricultor. A gente vai fazer então o nosso rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso papo aqui sobre biotecnologia na rotina aí, né, do citricultor. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Frutas SA e o nosso bate-papo hoje é com o engenheiro agrônomo Marcos Revoredo, ele que já está com a gente aqui novamente, conectado no nosso telão. Ô Marcos, ali no primeiro bloco a gente falou bastante sobre o uso, né, de produtos de solução biológica na tentativa, né, pelo menos, de combate ao greening, que tem dado tanta dor de cabeça, tem sido de fato um problema desafiador aí para o citricultor brasileiro. E quero explorar um pouquinho mais sobre esse assunto com você e saber de você quais são as vantagens de soluções biotecnológicas em comparação aos métodos convencionais de controle. Existem vantagens aí na sua avaliação? Quando nós trabalhamos com essas soluções biotecnológicas, é importante ela fazer parte de um contexto, né? Fazer parte do manejo, porque não é somente uma ferramenta que nós vamos solucionar, né? Ou promover um melhor condicionamento para esse desenvolvimento das plantas. É fundamental as medidas preventivas, né, seja lá desde evitar o plantio de áreas que têm a incidência. Quando existe aí, está dentro de uma área que tem a presença, é fundamental fazer o controle do psilídeo. Hoje existe na área de pesquisa, os meios aí de divulgação, as informações de rotação de grupos químicos que tragam uma boa eficiência no controle desse psilídeo, o monitoramento dele. Quando a planta está com alto nível de infestação, os órgãos reguladores recomendam, né, e para que remova essa planta, erradique essa planta que esteja aí com alta incidência, e também, né, para que a gente dê condições aí para o desenvolvimento da planta, devemos aí fazer um bom manejo nutricional da planta, um bom fornecimento via solo, via folha. Como é uma planta que está mais debilitada, então é importante para que façamos aí o fornecimento desses nutrientes de uma maneira mais parcelada e assim ela consiga aproveitar mais esse nutriente, uma adequada irrigação. Então, realmente trata bem dessa planta, né? E essas soluções biotecnológicas vão nos auxiliar de que forma, né? Como nós falamos, auxiliar numa melhor absorção desses nutrientes, quando esses aminoácidos estão combinados com os nutrientes, e assim um melhor aproveitamento desses nutrientes pela planta, e como o exemplo do produto Agromos, que vai promover essa melhor atividade, da capacidade ali para superar esses fatores de estresse, condicionar com que a planta consiga ter o melhor desenvolvimento, seja nesse fortalecimento dela e nessa retenção de fruto, melhor desenvolvimento desses frutos. Então, realmente, essas soluções biotecnológicas, elas se associam às demais práticas que conduzimos, né, fornecemos aí para as diferentes lavouras.
E dá para perceber que, de fato, o citricultor, o produtor rural como um todo, ele tem aumentado a adesão a soluções biotecnológicas, soluções biológicas. Antigamente, a gente percebia um pouco de preconceito em relação à eficácia, os produtores duvidavam um pouco da eficácia de produtos aí, com bases biológicas, preferiam sempre adotar aí produtos com bases mais químicas, enfim, produtos mais tradicionais. Mas, enfim, o tempo foi passando, a tecnologia foi avançando e você consegue perceber que o produtor foi entendendo cada vez mais a importância da adesão ao uso de produtos biotecnológicos na produção? Sim, como você mesmo comentou, foi realmente uma construção, né? E realmente para que todos nós, né, seja o produtor, né, nós vamos entendendo melhor como que é o funcionamento, a contribuição dessas tecnologias, e também realmente para que realmente identifique ali qual, né, substâncias que são fundamentais. Hoje, logicamente, que o produtor ele tem uma adesão muito maior, na verdade, realmente ele insere dentro do seu manejo como a aplicação de um nutriente ou um produto fitossanitário, por entender de fato a contribuição que essas soluções ali vão proporcionar à sua lavoura, né? Seja realmente nesse aspecto de reduzir o estresse fisiológico da planta e proporcionar esse maior fortalecimento desse seu pomar. Que a cada ano que passa, né, a planta ela vai sendo submetida a fatores aí de estresse. Seja esse para que promova essa mitigação do estresse ali relacionado ao greening, como também aos fatores climáticos, temperatura, queda de temperatura, né, aumento ou queda. Então, essas ferramentas auxiliam para que condicionamos o melhor desenvolvimento da planta. E hoje o uso dessas soluções, elas estão disponíveis também para pequenos produtores ou a biotecnologia, por enquanto, está mais ao alcance de grandes produções, de grandes pomares aqui no país? São desde pequenos produtores até produtores bem grandes, né? Realmente, como todos ali têm essa informação, desde do que é levado ali para o produtor na visita, ou realmente na mídia, informações técnicas, eventos, são divulgadas essas informações, e então todos realmente já utilizam nesses diferentes perfis. Bom, e aí a gente vê então, né, que essas soluções estão cada vez mais disponíveis no mercado, e tem um assunto que está cada vez mais em voga dentro do agronegócio como um todo, que é a sustentabilidade. O uso de biotecnologias, dessas biotecnologias, ajudam a citricultura a trilhar cada vez mais a sua produção na sustentabilidade? Sim, com certeza. Não somente nesse aspecto técnico, como nós desenvolvemos agora há pouco, mas realmente nessa proposta de sustentabilidade, para que proporcionamos ali uma minimização de uso de produtos que possam ter uma residualidade na fruta que vai ser colhida, por exemplo, né? Vou citar como exemplo o caso do agromós, que é um produto de origem natural, no processo de fermentação, com nutrientes, e no Brasil aqui tem a certificação de IBD. Então, além da contribuição técnica, também ali traz uma proposta de sustentabilidade para o produtor. Marcos, o que ainda precisa avançar na sua avaliação, seja em pesquisa, política pública, enfim, alguma adoção prática, para que o greening seja de fato controlado de forma mais efetiva aqui no Brasil? Porque, de fato, a gente vê, né, ano a ano, que o greening continua dando muita dor de cabeça aí para os pesquisadores, para os produtores, enfim. O que precisa ainda avançar, então, para conseguir esse controle mais efetivo do greening aqui no país? Sim, o Brasil ele foi bem assertivo comparando com os países, né? Bem assertivo nas tomadas de decisões e fez, embora é uma preocupação muito grande,
mas ele foi bem assertivo para conter esse avanço quando a gente compara aí com o próprio Estados Unidos. Além de uma grande vantagem que o Brasil também tem outras regiões possíveis de ser plantado. E que o que está acontecendo? Está migrando da região de São Paulo, por exemplo, indo para outras regiões. Então, isso vai trazer realmente uma grande oportunidade para que continuamos aí o desenvolvimento dessas plantas. E a parte seja parte de pesquisa pública, privada, nós temos aqui no Brasil uma grande união de forças mesmo, para que possamos ali trazer em breve aí uma solução mais efetiva. Então, os métodos de manejo realmente está sendo realmente bem trabalhado. A expectativa é que tenhamos algo que esteja inserido na base genética, né? Isso vai trazer uma segurança ainda maior para todos os citricultores. Por curiosidade, aqui no Brasil há uma regulamentação específica para o uso dessas tecnologias no agronegócio? A legislação tem acompanhado essa evolução do uso de produtos biológicos nas produções? No aspecto de regulamentação, existe na parte de defesa fitossanitário, controle do psilídeo, erradicação de planta, como nós falamos, todas aquelas medidas de controle, né? E essas tecnologias, elas entram em somatória. Elas não têm o efeito de controlar, como nós falamos, e sim de fortalecer a planta, para que a planta que tenha um nível de incidência aceitável e que possa ser conduzida nesse pomar. Então, ela traz essas soluções, traz aí uma redução desse estresse, fazendo com que essa planta, então, consiga se desenvolver esses frutos e trazer aí a rentabilidade para o produtor. Muito bem, pensando em futuro, a gente imagina que está caminhando aí para um cenário em que a biotecnologia será cada vez mais indispensável no agronegócio, na citricultura, claro. Mas na sua avaliação, quais são as próximas fronteiras, digamos assim, da inovação no controle de doenças como o greening? Sim. Seja com relação ao green e outras, eu vejo que a continuidade seja desses mesmos produtos que atuam na fisiologia da planta, outros que vão que tenham agentes biológicos que vão atuar em diferentes fases de desenvolvimento do psilídeo. E o ponto, como eu comentei na pergunta anterior, é a expectativa através de um melhoramento, um desenvolvimento de algo da parte genética das plantas que de fato vão trazer aí uma solução, como trouxe já no passado em citricultura, como também de muitas outras culturas. Bom, falta de vontade não é, né, Marcos? A indústria, agentes públicos, agentes privados, está todo mundo sempre muito empenhado em desenvolver pesquisa, melhoramento genético, enfim, buscar uma solução aí para o produtor rural. Eu quero agradecer demais a gentileza de você ter conversado com a gente um pouquinho aqui hoje. Se a gente pudesse, poderíamos destrinchar ainda muito mais sobre o assunto, mas o nosso tempo é curto, então quero desde já agradecer a sua participação, dizer que o canal está sempre aberto, vamos voltar a conversar aqui numa nova oportunidade, viu, Marcos? Vamos sim, nós que agradecemos aí novamente a oportunidade e eu, Marcos e toda a equipe da Altec Crop Science nos colocamos à disposição para auxiliar, seja trazer informações aí sobre a biotecnologia, como também do manejo para que todos juntos, né, consigamos aí ter uma citricultura aí mais sustentável. Valeu, Marcos. E esta edição, então, do Frutas S.A. fica por aqui. Quero agradecer a sua audiência, o carinho da sua companhia e lembrá-lo que, para rever esse e outros programas da nossa grade, basta acessar o nosso canal no YouTube, o @AgroMaisTV. A gente se encontra ao longo da programação.